Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de trovadorismo, literatura. O que é trovadorismo? Trovadorismo foi um movimento literário que surgiu no século XII, na Provença, sul da França, tendo seu declínio no século XIV. O trovadorismo ficou reconhecido por toda a Europa. Qual o contexto histórico da época do trovadorismo? O contexto histórico da época era a Idade Média, longo período da história que teve início no século V, com a crise do Império Romano do Ocidente, e o fim no século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Idade Média ficou nomeada também como Idade das Trevas pelos iluministas, devido ao retrocesso artístico, cultural, filosófico e institucional, em comparação à Antiguidade Clássica. Quando eu cito Antiguidade Clássica, eu estou me referindo, por exemplo, em relação à arte, aos gregos e aos romanos, os gregos com aquelas belíssimas esculturas e os romanos com as máscaras mortuárias. Então, de fato, houve um retrocesso artístico. A economia era caracterizada pela produção autossuficiente, ou seja, para consumo próprio e não as trocas comerciais. A política estava restrita e monopolizada ao senhor feudal. Qual a diferença entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média? Todo mundo sabe falar sobre Idade Média, mas quando chega no ponto de distinguir Alta Idade Média e Baixa Idade Média, vem a dúvida. Então, bora tirar essa dúvida. Na Alta Idade Média, a Igreja e o Sacro Império zelavam pela unificação para a propagação da fé cristã, e o feudalismo estava se propagando. Então, nós estamos no auge do feudalismo. Na Baixa Idade Média, houve a crise no feudalismo, aumento das trocas comerciais devido aos burgueses que não se encaixavam em nenhuma das camadas sociais, muitas guerras e doenças. O que é feudalismo? Feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural que era baseada na posse de terra, conhecida como estamental porque era dividida em 7 camadas sociais: Deus, devido ao teocentrismo, clero, reis, nobres, cavaleiros, servos e escravos. Vale lembrar que naquela época tinha uma relação de cooperativismo entre os sucerranos e vassalos. Sucerranos sendo representado aí pelo senhor feudal. Então, o sucessano ele cedia uma porção de terra ao vassalo. O vassalo produzia, por exemplo, trigo, e metade daquela plantação deveria ser entregue ao sucessano como uma forma de pagamento e imposto. Dom Diniz. Quem foi Dom Diniz? Dom Diniz, ou conhecido também como Paio Soares de Taveroz, foi um incentivador que prestigiou a produção poética e literária em sua própria arte. Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores medievais, compondo 140 cantigas. Falando de Dom Diniz, tem outras 3 pessoas ou trovadores muito importantes. Vamos começar por João Garcia de Guilhard, João Soares de Paiva e Martim Codax. O que são os cancioneiros? Os cancioneiros são documentos que restaram do trovadorismo. Vale lembrar que hoje em dia é muito difícil encontrar um exemplar de cantiga, sendo uma coletânea de cantigas escritas por diversos autores, divididos em cancioneiros da Biblioteca Nacional, cancioneiros da Ajuda e cancioneiros do Vaticano. Cantigas. Os poemas eram cantados ao som de instrumentos musicais, normalmente a laude e viola, daí o nome de cantigas. Eram divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas. Nas líricas, nós tínhamos a do amigo e a do amor. E nas satíricas, a do escárnio e a do maldizer. A do amigo, o eu lírico, era feminino. Vale lembrar, o eu lírico, não o trovador era masculino. O trovador procurava traduzir os sentimentos femininos. Nessa época, amigo era equivalente a amante ou amor. Amor, o eu lírico, era masculino. Possui expressões poéticas sutis e bem elaboradas. Os sentimentos eram mais interpretados e normalmente tratava-se de sofrimentos amorosos. Cantigas satíricas. Escárnio. O eu lírico criticava, satirizava indiretamente alguém, estimulando a imaginação dos ouvintes. Por exemplo, eu sou Jogral e estou lá cantando. Aí eu falo da minha vizinha que está me enchendo o saco. Só que aí todos os ouvintes não sabem quem é essa vizinha e ficam se perguntando, imaginando quem será ela. A do maldizer.
O eu lírico criticava ou satirizava diretamente uma pessoa, normalmente citando nomes e utilizando palavras de baixo calão. Sim, eles utilizavam palavrões. Momentos de curiosidades. A primeira universidade surgiu em 1088, na Itália. Já em Portugal, surgiu em 1290 por Dom Dinis. Vale lembrar que surgiu primeiro em Lisboa e depois, posteriormente, foi transferida para Coimbra. A Cantiga da Ribeirinha foi a primeira cantiga feita por Dom Dinis e dedicada a Maria. A data inicial da literatura portuguesa foi de 1189 a 1418. Chegamos ao término da aula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e qualquer dúvida, por favor, deixar nos comentários. Até a próxima aula.